Henry Avery era um homem comum, pelo menos à primeira vista. Primeiro oficial de um navio mercante, ele passou por muitas tempestades, não só no mar, mas também na alma. Cansado de viver à sombra de um capitão que ele considerava incompetente, Avery fez o impensável. Liderando um grupo de homens descontentes, ele organizou um motim que mudaria sua vida e a história da pirataria para sempre. Com uma decisão rápida e calculada, Avery tomou o controle do navio, enfrentando não apenas seu capitão, mas o destino. Agora, imagine estar no convés, sentindo o vento no rosto e sabendo que você está prestes a se tornar o comandante de sua própria jornada. Isso foi o que Avery sentiu ao se declarar capitão, logo após tomar o navio. Ele não estava apenas assumindo o leme de um barco, ele estava assumindo o controle de seu destino. E como todo líder carismático, soube convencer seus homens de que seguir seus passos era a melhor escolha. Assim, sem olhar para trás, eles rumaram para Madagascar, com a promessa de ouro e aventura no horizonte. Mas claro, Avery sabia que apenas um bom plano não bastava, era preciso mais. Ele não só assumiu o navio, mas também o futuro de todos a bordo. A partir desse momento, nada seria como antes. O próximo desafio estava à frente: como transformar essa tripulação em algo mais do que um grupo de amotinados. Agora vem a parte interessante. Como ele conseguiu manter todos juntos? Você se pergunta? A resposta está no código de honra que ele implementou, e é disso que vamos falar a seguir. Logo após tomar o comando, Henry Avery sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Um grupo de homens ansiosos por riqueza e poder não seria fácil de controlar sem uma liderança forte. E Avery, com toda sua astúcia, percebeu que o caminho para o sucesso dependia de um código pirata, onde cada homem teria sua parcela justa dos lucros. Ao criar essa regra, ele não só manteve a paz a bordo, mas também garantiu que todos trabalhassem com um objetivo comum: encher os bolsos e viver uma vida de liberdade no mar. O interessante é que Avery não reinava sozinho, como muitos imaginam quando falam de piratas. Ele contava com um contramestre, Joseph Dawson, que atuava quase como uma figura de equilíbrio, garantindo que as decisões do capitão fossem justas para todos. Essa estrutura hierárquica, surpreendentemente democrática, permitiu que os piratas funcionassem mais como uma irmandade, onde cada homem tinha voz. Isso gerava não só lealdade, mas também um senso de pertencimento, algo que poucas tripulações poderiam reivindicar. E assim, com as regras estabelecidas e o respeito mútuo entre os homens, Avery conseguiu algo raro: transformar um grupo de foras da lei em uma máquina de saques altamente eficiente. Claro, a partilha do saque era importante, mas essa estrutura também deu à tripulação a motivação para arriscar tudo em batalhas intensas. E foi essa motivação que levou Avery e seus homens a uma série de saques que o tornariam famoso em todo o oceano. Mas como veremos a seguir, o ouro e o marfim eram apenas o começo. O verdadeiro teste de sua liderança viria quando o aço encontrasse aço nas batalhas que estavam por vir. Com o código pirata em vigor, Henry Avery e sua tripulação estavam prontos para agir. Eles sabiam que o verdadeiro ouro estava nos navios mercantes que cortavam os mares carregados de tesouros. E assim, sem hesitar, começaram a atacar tudo que cruzasse seu caminho. Cada investida era um movimento calculado. Ouro, marfim e até mesmo escravos faziam parte dos espólios, enquanto Avery moldava sua reputação como um dos piratas mais implacáveis da história. Mas ele não se limitava a saquear navios ingleses. O alcance de sua ambição era global. As águas do Oceano Índico se tornaram um novo campo de caça de Avery, e nada escapava de sua visão. Ele sabia que cada carga roubada representava uma nova oportunidade, não só de riqueza, mas de poder. E foi com essa mentalidade que sua tripulação, agora numerosa, começou a atacar navios de outras nações. Dinamarqueses, holandeses, espanhóis, todos eram alvos em potencial. E com cada novo ataque, Avery consolidava sua posição de líder imbatível, recrutando piratas de diferentes partes do mundo, aumentando seu exército de saqueadores. Mas o que seria uma jornada pirata sem uma batalha épica? A cada saque, a tripulação se tornava mais audaciosa, mais faminta por desafios. Eles estavam prontos para algo maior, algo que deixaria uma marca permanente no mundo. E é aqui que a história de Avery começa a se cruzar com uma das frotas mais poderosas da época, a Mughal. O confronto estava próximo, e seria um evento que mudaria para sempre a história da pirataria. Pronto para descobrir como Avery desafiou um império inteiro? Vamos falar disso agora. A tensão no ar era palpável quando Henry Avery e sua tripulação avistaram o comboio Mughal. O que estava diante deles não era apenas mais uma oportunidade de saque.
Era uma chance de gravar seus nomes na história. Entre os navios do comboio estava o Ganji Sawai, a joia da coroa do Império Mughal, carregando riquezas inimagináveis e protegida por uma frota naval feroz. Mas Avery, com os olhos fixos no prêmio, sabia que aquele tesouro seria deles. Não importando o custo, ele deu o sinal e sua tripulação, ansiosa por batalha, se preparou para o embate. O silêncio do mar logo seria substituído pelo som ensurdecedor dos canhões. O ataque começou com uma saraivada de tiros de canhão, lançados com precisão mortal pelos piratas. O estrondo ecoava no ar, enquanto as balas rasgavam o casco do Ganji Sawai. As tripulações se entreolhavam, o medo estampado em seus rostos. Avery, no entanto, liderava seus homens com uma confiança inabalável, navegando cada vez mais perto do navio inimigo. Quando o momento certo chegou, ele gritou: "Em frente, homens, pela nossa fortuna!" E foi como se o mar tivesse liberado um enxame de demônios. Os piratas lançaram ganchos, subindo pelas laterais do navio como se fossem sombras, prontos para o combate corpo a corpo. Dentro do Ganji Sawai, o caos reinava. Espadas colidiam, faíscas voavam, e o som de lâminas cortando carne preenchia o ar. O convés ficou coberto de sangue, e os gritos de dor e raiva ecoavam no calor da batalha. Avery, no meio do confronto, cortava seus oponentes com uma destreza que impressionava até seus próprios homens. A vitória estava garantida quando a bandeira do Ganji Sawai finalmente caiu. O tesouro que encontraram a bordo superou qualquer expectativa. Baús de ouro, pedras preciosas e joias que brilhavam como estrelas caídas. Mas essa vitória trazia um novo desafio. A Companhia das Índias Orientais estava agora em sua caçada. Para onde eles iriam agora? Madagascar parecia ser o refúgio perfeito. Depois de uma série de saques e a captura épica do Ganji Sawai, Henry Avery e sua tripulação sabiam que não poderiam ficar no radar por muito tempo. A Companhia das Índias Orientais já estava em alerta, e as autoridades do Império Mughal certamente não esqueceriam o ataque tão cedo. Madagascar, com suas costas escondidas e vastos recursos, parecia o destino perfeito. Avery liderou sua tripulação até lá, onde poderiam respirar um pouco e planejar os próximos passos. Mas eles não iriam apenas se esconder. Avery tinha em mente uma maneira de fortalecer ainda mais o seu navio. Ao chegarem, a interação com os locais foi imediata. Avery, sempre persuasivo, trocou parte do saque por suprimentos e mão de obra. Seus homens trabalhavam dia e noite, reparando o navio e, o mais importante, tornando ainda mais rápido e mortal. A madeira local servia bem para os reparos, e o resultado foi um navio que poderia escapar das frotas mais velozes da época. Enquanto isso, Avery não deixou de observar atentamente os movimentos do inimigo. Ele sabia que as forças da Companhia das Índias Orientais estavam em sua perseguição, mas com astúcia, ele e sua tripulação conseguiram sempre se manter um passo à frente. No entanto, apesar da aparente segurança em Madagascar, o clima de tensão nunca desaparecia. A tripulação, agora rica e bem equipada, sabia que o tempo estava correndo. Seria só uma questão de tempo até que seus inimigos se aproximassem demais. Mas Avery, sempre confiante, tinha um plano em mente. Ele havia se tornado uma lenda viva, e essa lenda estava prestes a crescer ainda mais. O próximo movimento seria crucial, e a grande questão pairava no ar. Como o autoproclamado Rei Pirata sairia dessa? Bem, para muitos essa resposta ainda é um mistério. Henry Avery, o homem que transformou a pirataria em um império flutuante, sabia que toda aventura tinha seu fim, mas poucos imaginavam que ele desapareceria de forma tão enigmática. Após meses navegando pelos mares, saqueando e escapando de seus perseguidores, Avery simplesmente sumiu. O destino que ele escolheu, ou que talvez o escolheu, permanece um mistério. Alguns dizem que ele fugiu para algum lugar distante, talvez para viver o resto de seus dias em paz, enquanto outros acreditam que ele assumiu outra identidade, escondendo-se em plena vista. A tripulação, por outro lado, não teve a mesma sorte. Enquanto alguns conseguiram escapar com vida, muitos foram capturados e executados, servindo como um aviso para outros que ousassem seguir o mesmo caminho. O nome de Avery, entretanto, continuou a ecoar pelos portos e tabernas. Sua lenda crescia, e com ela, histórias de tesouros escondidos, fugas impossíveis e um homem que desafiou impérios e escapou da justiça. Ele havia se tornado mais do que apenas um pirata. Ele era agora um mito, uma sombra que navegava pelos mares, mesmo após seu desaparecimento. E assim, Henry Avery, o Rei Pirata, desapareceu nas brumas da história, deixando perguntas sem respostas e um rastro de ouro e sangue pelo caminho. O que aconteceu com ele de fato, ninguém sabe ao certo.
Mas enquanto as autoridades buscavam seu paradeiro, ele se tornou uma lenda imortal. A sua história, cheia de intrigas, batalhas e fuga, vive até hoje. E quem sabe, talvez algum dia, novas pistas sobre o seu destino final venham à tona. Até lá, o que nos resta são as histórias que ele deixou para trás. Henry Avery, o soberano dos mares, deixou um legado de ousadia, poder e mistério. Sua trajetória, marcada por batalhas épicas e saques inimagináveis, transformou-o em uma lenda viva que desapareceu sem deixar rastros. Até hoje, sua história desperta curiosidade e admiração. Se você gostou dessa aventura, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais histórias fascinantes como esta.